Nesse caso, ela falou o seguinte, vamos lá. Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola, coletando suas idades e organizou esses dados no gráfico. Ele quer a média das idades em ano desses alunos. Bem, galera, essa questão é outra que, antes de falar nessa questão, eu posso dizer para vocês que essa questão ela foi surpreendentemente difícil, tá? Zimmermann, ela tem conceitos muito complicados? Não. Mas aí vocês vão aproveitar e ligar o alerta agora. Essa questão ela é de média ponderada, tudo bem? E a média ponderada, infelizmente, muitos alunos acabam esquecendo, né, se enrolando na hora do denominador. Lembrando o que é média, gente? Média de dados estatísticos é a soma desses dados dividido pela quantidade de dados. Então, toda vez que vocês estiverem fazendo uma questão de média, vocês têm que tomar muito cuidado e se perguntar quantos dados estatísticos tem nessa questão, tudo bem? Na média ponderada, que nada mais é, quem assistiu a nossa aula de estatística vai lembrar do que eu estou falando. Muita gente acha que média ponderada e média aritmética são coisas diferentes. Não são, tá? Não cometa esse erro. Média ponderada é média aritmética. Só que a média ponderada é uma média com frequência, tá? Então é só lembrar disso. É a mesma coisa, o conceito é a mesma coisa. Então, tem que ver quantos dados estatísticos nós temos. Galera, vamos analisar o gráfico. Análise gráfica. Nós temos, na verdade, 6 pessoas com idade de 9 anos. Guarda esses 6. Depois nós temos 12 pessoas com 18 anos. Somando com a 12 com essas 6 anteriores, nós já estamos com 18. E depois nós tivemos 27, nós temos 9 pessoas com 27 anos. Só que 18 mais 9 dá quanto? 27. Nós estamos falando de 27 pessoas, gente. São 6 com 9 anos, 12 com 18 e 9 com 27 anos. Então são 27 pessoas. Esse é o grande problema. Essa questão não é difícil, mas o conceito vocês já entenderam que a galera cai. A maioria dessas pessoas vão pensar no seguinte, Zimmermann, vamos pensar pelo lado errado? Eu adoro fazer questão pelo lado errado. Eu tô pensando por aí também. É só fazer o seguinte, assim, a galera que errou, porque errou muita gente, essa questão teve 20 e poucos % de acerto. Aí assim, a galera que errou fez o quê? Qual é a média das idades? Eu tenho certeza que o pessoal pegou o 27 mais o 18 mais o 9 e dividiu tudo por 3. Vamos fazer essa conta? 27 mais 18 dá 45, com mais 9 isso vai a 54, certo? 54 dividido por 3 dá 18. Tem essa resposta aí, não tem? Aí. Eu pensei de outra forma errada. Qual? Eu até, como bota ali no enunciado, uma pessoa realizou uma pesquisa de alguns alunos de uma escola, a galera acha que 27 anos não pode, acha que 27 tem que ser o número de alunos. Porque a pessoa acha o seguinte, escola não pode ter ninguém de 27, de 18 anos. Nossa, ele nem pensou, passou na minha cabeça. Eu imaginei isso, muita gente bugando, a palavra é essa, tipo assim, caraca, não pode. 27 anos numa escola, pode? Pode. Não. Gente, pode. E ainda bem que no Brasil nós temos o EJA, Exato. né? Que dá oportunidade de vários... Eu tô procurando tampa. Eu sou mestre em perder tampa. Todo professor normal, né, bota... Eu não gosto de fazer isso, então assim, eu perco tampa pra caramba. Mas perfeito. Porque acontece o seguinte... Aproveitando o que o nosso querido Igor, o nosso diretor hoje é especial, tá, gente? O nosso querido professor Igor de Geografia. E o que acontece? Mas o que o Igor falou é uma coisa muito importante. Por quê? Geralmente questões de gráfico tem pegadinhas, tá? Por exemplo, tem uma questão que falava de um site que todo mundo estava dando opinião sobre um filme, tá? E aí falava assim, o filme era sei lá, ruim, bom, muito bom, e outros não opinaram. Aí a questão falava assim, dentro dos que opinaram, quantos falaram que o filme é bom? Tinha que tirar os que não opinaram, tá entendendo? Dentre os entrevistados que opinaram, então às vezes tem simples detalhes, então realmente tem questão que tem que tirar alguma coisa. Tirou 27.
Gente, se a questão não falou para tirar essa galera, não faça isso. Então o cara já vai direto, 27 é o número de alunos. Pode ser 27. Isso, exatamente. Tem umas coisas sensacionais. Gente, quando você analisa estatística de questões, e isso é uma coisa que realmente é importante, é relevante, que o TRI é baseado nisso, cara, tem hora que você fala assim, pô, como é que essa questão foi fácil? Sério, eu tava fazendo uma questão de 2018, e os alunos me questionaram isso. Zimmermann, peraí, 35% no Enem é luxo. Essa questão é difícil pra caramba, eu falei. Mas vocês não pensaram uma coisa porque isso serve, hein? Gente, se você não sabe fazer a questão e você é uma pessoa sagaz, você às vezes mata a questão na malandragem. Aí simplesmente os alunos falaram assim, Zimmermann, e aí? Me justifica essa questão realmente ter sido fácil. Aí eu falei, cara, eu tenho que pensar numa coisa agora, porque eu tenho que ter resposta para isso. Aí eu analisei a questão e falei, já sei. A questão era de financiamento, juros compostos de carro. Difícil pra caramba a questão. Bem difícil, 2018, Enem 2018. Aí simplesmente os gabaritos eram assim, perguntava o tempo de financiamento do carro, de prestações do carro. Aí as opções eram assim, 13 meses, né? 17 meses, 19 meses, 23 meses, 36 meses. Gente, toda prestação de carro ou é múltiplo de 12 ou múltiplo de 6 no máximo. Ninguém financia um carro 17 vezes. O pessoal olhou a opção e falou, pô, 36. Mataram a questão sem fazer conta nenhuma. Gente, sorte de campeão. Faz parte, entendeu? Então é isso. Então vamos pro quadro para fazer essa questão certinha? Olha aqui. Basicamente, o que nós temos agora nessa questão é entender o seguinte, que média aritmética, tá? Isso é conceito, tá, galera? É a soma dos termos estatísticos dividido pela quantidade. Não se esqueçam disso, tá bom? No ruim, se você tiver com muita insegurança, escreve... Não vai fazer isso não, porque vai gastar muito tempo, tá? Se fosse um pouquinho menos... Mas assim, poderia colocar, são 6 pessoas com 9 anos, bota 9. Depois vai botando 18. Porque aí você ia ver o tamanho do negócio. Mas não, precisa não. Confia que vai dar certo. Você vai simplesmente fazer o seguinte, vou refazer aqui essa fração agora. O numerador você vai fazer de forma ponderada. Nós temos 6 pessoas com 9 anos. O que nós vamos fazer aqui é a soma das idades. Depois a gente toma cuidado com o denominador, tá bom? Mas... nós temos 12 pessoas do 18. Beleza? Mas nós temos 9 pessoas com 27. Beleza? Então, deixa eu só unificar isso aqui, ó. Sempre tem que revisar, gente. Dá uma olhada certinho. Gráfico é sempre perigoso. Então, 6 vezes 9, depois 12 vezes 18, depois 9 vezes 27. Nós vamos dividir tudo isso por quanto? Por quanto? É a soma das frequências. É a soma dos pesos. Tem 27 pessoas. Bota o 27 aqui. Até aí, tudo bem? Aliás, só vou dar um parênteses. Dá uma pausa aqui na questão. Igor, tu não vai acreditar, né? Tipo assim, é só informação, curiosidade. Isso não vai interferir em nada na tua vida, mas eu achei muito interessante que eu descobri isso hoje, sei lá, foi esses dias agora. Na prova de matemática, como é que é o iniciozinho dessa questão? Uma pessoa, não é? Isso. Nessa prova de 2021 tiveram 4 questões que começavam com uma pessoa. Porque quando eu vou buscar as questões na minha plataforma, eu começo pelo enunciado, né? E aí eu sempre digito o iniciozinho. Aí quando eu escrevi uma pessoa, porque, gente, o início, quando você escreve as 2 primeiras palavras do enunciado, pô, cai a questão, porque é que nem identidade, né? Tu começa, na trinca de não sei o... Sempre ela começa diferente. Tinham 4 questões. 4 questões na mesma prova começa. Uma pessoa. Aí depois, por curiosidade, eu resolvi botar no geral, assim, do Enem. Cara, é porque não deu para contabilizar certinho, porque essa palavra cai no meio também. Mas eu descobri que tem muitas e muitas questões que começam com uma pessoa. Volto a dizer, isso não vai interferir em nada na tua vida. Foi só curiosidade. Voltamos à questão. Galera, só que nesse momento... você para e fala assim, pô, professor,
Aí, na boa. Não sei fazer essa conta, não. Aí, nesse momento, você vai falar assim, opa! Existe uma coisa na matemática chamada simplificação. E as pessoas que dominam a simplificação, elas ganham tempo. E no Enem, tempo é o quê? É vida. É ou não é? Então presta atenção, galera. Todo mundo concorda que a gente unifica esse denominador, mas na prática isso aqui ele está individual para cada um desses? Sim ou não? Exemplo, isso é sempre muito importante revisar, tá, galera? Se eu tivesse, por exemplo, assim, ó, A sobre D mais B sobre D mais C sobre D, isso na matemática a gente pode unificar, ok? Em A mais B mais C, tudo isso sobre D. Sim ou não? Assim como você pode unificar, você pode separar. Então olha só uma mágicazinha que eu vou fazer aqui. Eu vou simplesmente separar. Se você é um aluno ou uma aluna de matemática estilo nerd, tu já vai fazer a simplificação direta, mas é perigoso, eu gosto de separar para a galera não se enrolar, tá bom? Mas vamos lá. Estamos querendo chegar nesse resultado, certo? Primeira simplificação, você vai dividir por 9, aqui vai ficar 1 e aqui vai dar quanto? 3. E agora você simplifica aqui, deu quanto? 2. Então guarda esse 2 aqui, mais. Simplifica aqui, você vai dividir isso aqui por 9, vai dar 2. Você divide isso aqui por 9, vai dar 3. Dividiu por 3, vai dar 1. Dividiu por 3, vai dar 4. 4 vezes 2, 8. E aqui? Acabou. Quanto é que dá isso? Tem essa opção? Gabarito, letra I. D de dado. Acabou a questão. Enquanto a galera que tá afobado marcou 18, né? Dividindo por 3, você fez no talento, né? Fez no conceito matemático e chegou no nosso gabarito letra D, principalmente usando simplificação para poder acelerar o processo. Faz sentido, gente? Ou seja, uma questão que você agora, eu tenho certeza que você cruza os braços, olha e fala assim, pô, eu consigo acertar essa questão. Numa questão que a grande maioria errou, tá, gente? Lembrando, sempre que o índice de acerto está muito próximo de 20%, nós consideramos essa questão difícil, tá bom? Questão boa de acertar no Enem, questão em que você tem que extrair bastante o perigo dessa questão. Toda vez que vocês estiverem fazendo questão de média, e vai cair média de novo, tá, gente? Média, atenção para a informação que eu vou falar para vocês. Desde 2009 até o Enem de 2021, em todas as provas caiu média, tá bom? Não vai ser agora no seu ano que não vai cair. Então, quando você pegar uma questão de média aritmética, tá? Lembrando que média ponderada e média aritmética é a mesma coisa, você vai fazer o teu numerador, que é a soma, aí faz as multiplicações lá, beleza? Mas cuidado com o denominador. Verifica realmente quantos dados estatísticos você tem nessa questão. Jogando ali você vai conseguir acertar o problema. Fechou?